Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, né? Que é a série Tempos Dourados, em que eu falo coisas que aconteceram na minha infância e na minha adolescência, coisas boas e ruins. E você vai recordar comigo durante todos esses dias, tá? Eu dividi essa série em vários, vamos dizer, capítulos, né? Agora nós estamos na parte 4 dessa série. E se você não pegou a parte um, 2 e 3 falando da minha infância, a playlist tá aí, tá bom? Você digita aí e você vai saber o que eu tô contando a respeito da minha infância, da fase da minha escola, da brincadeira dos amigos de bairro, das aulas de reforço e de muitas coisas que eu vivi. É lógico que não dá para contar tudo da infância em uma série, eu precisaria de um livro, mas eu tô contando coisas básicas que eu acredito que você também já passou, tá? E contextualizando, estamos ainda na década de 80, quando eu vivia a minha infância, né? Eu já tinha entrado na escola, então o que que acontecia? Época de prova, o quê? Dava dor de barriga. Antigamente as provas não era feita por computador, porque não se usava isso. Se usava o chamado, né, stencil, o mimeógrafo, né? Quem é que é da época do mimeógrafo aí? Na minha terra falava mimeógrafo. E você, como que você fala aí? Daquelas provas que usava álcool para poder fazer a prova, a gente sentia aquele cheirinho, né? Quando o professor dava a prova para a gente resolver. Quem é dessa época aí, gente? Porque hoje em dia é tudo digital, né? E hoje em dia você faz a prova até pelo celular, pelo computador. Mas antigamente, gente, era papel, ó. Aquele cheirinho de álcool. Existia o stencil, né? Que fazia a prova original e passava para outro papel. Comenta aí, você viveu essa época? Então os dias de prova dava tanto dor de barriga como as de hoje, né? Mas antigamente eu acho que dava mais. Por quê? Porque os nossos pais depois iam querer ver nosso boletim. E a gente tinha a responsabilidade não apenas de tirar boas notas, mas os pais colocavam um fardo em cima da gente. Ó, você tem que dar gosto para a família, você tem que estudar. E eu sempre cresci com meus pais falando desde a infância para mim, ó, você tem que tirar boas notas para você ser alguém na vida. Porque era o que se falava na década de 80, né? Eu não sei se ainda hoje se fala isso, mas naquela época o estudo tinha muito valor. Então eu estudava pra caramba, eu era CDF, tá, gente? Graças a Deus, eu tinha muita facilidade de estudar. Tinha umas matérias ou outra que eu ficava meio enroscada, né? Que eu tirava nota muito baixa, que eu ficava em recuperação, né? Porque ninguém é tão inteligente que não possa reprovar, né, gente? Mas eu tinha comprometimento. Como eu já falei no vídeo passado, eu ia para a escola porque eu gostava, eu não ia por uma obrigação. Tanto que quando eu não ia para a escola, eu adoecia. Eu nunca fiz corpo mole para não ir para a escola, porque a escola, gente, era o meu mundo, era tudo que eu tinha. Eu não tinha muito brinquedo, eu não tinha muitos amigos, né? Eu tinha alguns amigos que brincavam no bairro, da rua, né? Pessoas parentes, nossa, primo. Mas em algumas partes da minha vida, eu era uma menina que tive uma educação assim muito rígida, muito protegida. Não sei se é porque eu era a caçula da família, então eu era super protegida, eu não podia sair de casa sozinha. Não é como hoje, né, que você vê as meninas de 10, 11, 12 anos de idade para lá e para cá, né? Algumas delas indo até embalada, né, gente, que antigamente nem se falava em menina de 13 anos e nesses lugares, né? Para começar, a maioria das mulheres não ia embalada, né? Principalmente se fosse de menor, que hoje em dia é tão comum você ver menina de 10 anos andando para lá e para cá, às vezes sozinha, né? Com mais companhias. Então, naquela época, não, a moça era criada em casa. Podia até brincar com uma prima, né? Com aquelas amiguinhas das vizinhas que os pais da gente conhecia, mas tudo ali na rua, no bairro, sendo vigiado e monitorado pelos pais. A infância era assim, mas não deixou de ser gostosa, né? O fato da gente não ter muitas coisas como hoje tem, né? Muitos atrativos, muitas escolhas, não quer dizer que foi ruim esse aspecto, né? Então a gente fazia a prova, tirava boa nota, e aqueles que não tirava boa nota tomava pau. E o pau não era pau de apanhar, não. Pau é no sentido de foi negativo na prova. Aí ia ter que estudar de novo, fazer recuperação, né? Aí tinha também os trabalhos de escola, né? Que a gente gostava de fazer com a nossa turminha. Você sabe que toda escola, toda sala de aula tem aquela turminha CDF, né? E aquela turminha era só CDF. Então, todo mundo queria sentar do meu lado para fazer trabalho de escola junto comigo, né? Porque eu tinha a mesma, digamos, o mesmo grau intelectual, né?
Era CDF com CDF, naquela época era assim. E aqueles que não eram tantos ficavam doidos para ser incluído no nosso trabalho de escola. Quando a pessoa era muito legal, a gente colocava o nome da pessoa no nosso trabalho, ou deixava a pessoa participar da nossa equipe. Mas antigamente era assim, sempre teve esse negócio de grupinho. Até hoje tem, né, gente? Mas antigamente era mais explícito, né? A professora sabia na sala qual era a turminha que era CDF, qual era a turminha que era bagunceira, e eu era aquela turminha que ficava na frente para prestar atenção em tudo, que sempre sabia responder a tabuada, que sempre tinha, como é que chama? Capacidade para poder aprender os conteúdos, né? Eu nunca tive problema com isso. E quando a gente tinha algum problema de dúvida, né, a gente se aconselhava com a nossa turminha, né? Então a gente se juntava, que antigamente os trabalhos eram feitos assim, tanto na sala de aula, né? Existia aqueles trabalhos que é feito em equipe, como até hoje faz nas faculdades. A professora vinha com um tema e de última hora ela falava assim, ó, nós vamos fazer um trabalho sobre planta, vamos dizer assim. Aí se juntava cada um com o seu grupinho. E existia aquelas pessoas que ficavam meio um peixe fora d'água, né? Que não tinha ninguém para colocar ela ou ele no grupo. Aí a gente ia e pegava aquelas pessoas, porque a gente tinha nosso lado bom também, tá? A gente pegava aquela pessoa que não tinha muita condição e ajudava ela. Porque naquela época, gente, as pessoas gostavam de se ajudar. Hoje em dia, ninguém quer ajudar ninguém. Mas a gente ajudava. Mas não ajudando, fazendo o que a pessoa... Fazendo o serviço, a tarefa de casa pela pessoa. A gente ajudava em tudo. Como pegar no lápis, né? Como posicionar o caderno. Como fazer a letra bem feita. Fazer uma margem. Gente, a gente era dessa época. Era dessa vibe. As coisas eram assim, tá bom? Aí saía a nota, aqueles que não eram tão bem sucedidos, muitos até choravam. Aí tinha que estudar para melhorar o próximo semestre, né? Tinha pais que eram muito rígidos. Eu, particularmente, gente, não concordo com isso, tá bom? Os pais rígidos, às vezes, até batiam nos filhos quando eles não eram bem na escola. Mas, às vezes, aquele filho não estava bem na escola porque ele estava com dificuldade na aprendizagem. Não era porque ele era bagunceiro. Às vezes, ele estava passando dificuldade na família, os pais estavam brigando. E, às vezes, a criança absorve tudo isso. Mas, aquela época era uma época muito rígida. As pessoas não deixavam as crianças se expressar. A criança tinha que aguentar tudo calado, chorar calado e às vezes até engolir o choro. Então, tinha os pais que eram mais rígidos, mais ignorantes, que eu particularmente não concordo com esse comportamento, porque eu acho que bater não corrige nenhum ser humano, tá bom? Embora que eu fui dessa época que tinha pais que agia assim, eu nunca concordei com isso. Porque eu acho que bater no ser humano é o cúmulo. Não importa se é criança. Ah, Ana Maria, mas eu apanhei tanto e não morri. Não, não morria. Mas bater deixa marcas na criança, não só física. Porque muitas vezes os pais batem com muita força, mas as marcas piores são emocionais. Porque às vezes aquela criança estava com dificuldade na matéria, porque às vezes o sistema de ensino também estava muito fraco. Existia uma dificuldade de muitos professores passar o que sabia para o aluno. Às vezes não tinha tempo para aquele aluno aprender no tempo dele. E isso não era levado em consideração, tá? Porque isso aí a gente fica para uma outra discussão. Mas existia esses porém. A maioria das vezes era por causa do sistema educacional que sempre tivemos, né? Aquele sistema que tinha que encher o aluno de conteúdo, quem pegasse o conteúdo pegasse, quem não pegasse, dane-se. Isso é uma coisa antiga, sempre foi assim. Ana Maria, mas você não falou que tinha professores que sentavam com você e te ajudavam assim? Tinha, mas não era todos que tinham esse empenho. E nem todos tinham também o tempo, né? Porque a gente tem que olhar todos os lados, né? Um professor tendo que dar aula para uma série de X quantidade de alunos, ele não ia poder sentar com todos, né? Tinha até os estagiários que ajudavam. Mas o sistema educacional, gente, tem que ser recuperado com calma. Não adianta você entupir um aluno de conteúdo. Só vai fazer uma salada da cabeça dele. Mas aí eu tô falando o quê? De um sistema antigo, tá? Eu não estou falando do profissional da educação. Tudo bem? Tá explícito para que ninguém entenda errado, né? Então muitos ficavam no meio do caminho, como hoje também existe, né? A gente tem um sistema educacional que é só aumentar os conteúdos. É não sei quantas matérias. Mas peraí. Aonde que a quantidade está sendo acompanhada de qualidade? Né? Porque isso aí eu vou fazer uma outra discussão sobre isso. Mas peraí. Não é simplesmente o governo encher de conteúdo, de cronograma.
Mas para aplicar esses cronogramas, para ajudar o aluno a absorver isso, será que o aluno está tendo tempo de dar conta de tanta matéria, né? Será que o aluno dá conta, gente, de tanta coisa que tem que aprender hoje? Será que a metodologia de ensino, né, está conseguindo alcançar o aluno? Eu acho que isso é a pergunta que todo educador tem que fazer, que o governo tem que fazer, né? Que os órgãos de educação têm que fazer. Porque as pessoas têm um certo entendimento, né? De achar que colocar um aluno bastante horas na sala de aula e encher de matéria que vai melhorar a educação. O sistema educacional, o resultado está dizendo que isso aí não está funcionando. Eu, particularmente, sou contra, tá bom? É muito conteúdo e coisas até desnecessárias que a gente não vai aprender ao longo da vida, não vai usar. Tem muita coisa que é dada nos currículos da escola, né, que não vai ser usado para a vida. É só para entupir a pessoa de conteúdo. Aí a pessoa acaba não absorvendo nenhuma coisa nem outra. Mas aí quem fica sendo culpado? Sempre o aluno. Sempre o aluno é culpado. Né? O aluno ele é culpado de um sistema educacional que ele é vítima. Tá? Porque ele tem que ter tempo para absorver os conteúdos. Gente, o mesmo tempo de um não é o tempo de outro. Tá bom? Mas isso aí é outra discussão. Eu vou poder falar sobre isso. Tudo bem? Então, a gente conseguia absorver e ajudar aqueles que ficavam no meio do caminho. E outros nem conseguia, repetia de ano, né? Por mais esforçado que fosse. Porque a gente sempre fala assim, o aluno repetiu de ano porque ele é bagunceiro. Gente, nem sempre. Nunca use essa frase para todos, tá? Que o aluno repetiu de ano porque ele não tem inteligência. Todo mundo tem inteligência. Mas, às vezes, a inteligência daquele aluno, coitado, não foi explorada como devia. Ele não foi ajudado, assistido como devia. Por causa de um sistema educacional. De novo, eu estou falando de um sistema. Eu não estou falando da pessoa que opera o sistema, do educador, tá bom? É o sistema, é aquele ambiente escolar que não acolhe a todos. Você vê todo mundo dentro da sala de aula, mas nem todo mundo é acolhido na hora da aprendizagem. E eu tenho moral para falar isso, tá bom? Porque também eu sou educadora, caso você não saiba. Então, vamos lá. Então eu consegui pegar... tinha as festas cívicas, né? As datas cívicas, que são as datas da pátria, 7 de setembro. Eu me lembro que naquela época a maioria das pessoas gostava muito de ir para os desfiles de rua. Era muito bacana, né? Nos lugares do interior. A gente gostava de ver a banda tocar, né? A escola escolhia aquelas pessoas que iriam tocar os instrumentos da banda. E eu sonhava em entrar na banda da escola. E eu nunca consegui, tá, gente? Primeiro porque eu nunca tive oportunidade, né, de aprender um instrumento, né? Na escola ninguém nunca teve paciência de me ensinar. Então eu ficava sonhando em fazer parte da banda da escola, de dançar, de tocar um instrumento, mas eu nunca consegui. Mas eu gostava muito, né? E minha mãe levava para assistir o desfile de 7 de setembro. E é bem oportuno eu estar falando isso, né? Porque o mês que vem já é setembro, né? E hoje em dia as pessoas não dão muito valor aos desfiles, né? Mas antigamente a pessoa tinha uma coisa mais patriota, né? Mais nacionalista, porque também, olha como que era a década de 80, né? A década de 80 convergia para isso, né? Colaborava para isso. As pessoas tinham aquele espírito patriota de colocar a mão quando tocava o hino nacional, né? Porque o hino nacional é muito bonito, tá, gente? Foi bem composto. Né? A pessoa que o compôs retratou o Brasil muito bem, né? É muito lindo o hino nacional. Eu não sei como são os hinos das outras nações, né? Mas o hino nacional da gente, você pode falar o que quiser, é maravilhoso. Aliás, não só o hino nacional, como o hino à bandeira, ao soldado, né? O hino da pátria, né? Mas hoje em dia parece que isso também não está sendo muito cultivado, né? A gente hasteava a bandeira quando era a Semana da Pátria. No pátio da escola tinha um mastro. Para quem não sabe, o mastro é tipo um ferro que tem bem alto, né? Cada cidade fala um nome. Lá na minha terra falava mastro. Mas eu acho que é mastro mesmo. É aquele ferro onde você coloca as bandeiras do país, da cidade, né? E de repente até da escola também. Aí cada um por sua ordem, né? A bandeira do Brasil, né? Uns na esquerda, outros na direita. Aí depois vinha a bandeira do seu estado, depois da sua cidade onde você morava, né? Eu não sei se ainda hoje é assim. Então, no nosso pátio da escola tinha um mastro.
Aí a diretora hasteava a bandeira, enquanto as séries estavam tudo enfileirado, arrumadinho, cantávamos o hino, né, de acordo com a data. Por exemplo, quando era a época de 7 de setembro, cantava o hino da independência. Aí depois vinha o hino da bandeira, o hino disso, o hino daquilo, entendeu? E nós conhecíamos. Inclusive, antigamente, esses hinos, eles vinham escritos naqueles caderninhos que o governo dá pequenininho, sabe? Aqueles caderninhos que não tem arame, né? Se você for procurar os mais antigos, tem. Então, a gente aprendia o hino, né? Quando era a semana, por exemplo, da pátria, a gente aprendia o hino da independência, né? A gente tinha que cantar. Então, nas aulas de história, era sobre aquele hino, o que que dizia naquele hino, né? Então, essa parte, eu acho essa parte muito legal, né? Seria interessante que as escolas voltassem a ensinar os hinos, porque isso é uma coisa que tem a ver com o nosso país. Gente, por mais que o nosso país esteja com problema, conflito, né? Por muitos políticos que fazem coisa errada, mas as boas coisas do nosso país nós não podemos esquecer, né? Que são os símbolos nacionais que nos trazem orgulho. Por mais que você esteja desgostoso em viver no Brasil, por causa dos problemas que nós estamos vivendo, os outros países também têm problema. Pode não ter os mesmos, mas também tem, né? Mas não podemos deixar de ter, assim, alegria, né? Pelas coisas boas que temos do passado, nosso hino, né? O hino da independência, o hino do soldado, o hino à bandeira, né? Que a gente vai esquecendo isso quando vai crescendo, vai ficando adulto e vai ficando somente a lembrança. Então, esse foi o cenário em que eu vivi da escola, né? Eu já te falei das datas cívicas, do desfile de 7 de setembro, das provas, e essa parte da escola eu vou finalizar. Tá bom? Se você gostou do vídeo, você deixa seu like, tá? Gente, esses vídeos estão sendo longo, porque para mim poder narrar, gente, contar o que eu vivi lá atrás, por mais que eu seja objetiva, eu preciso usar adjetivos aqui para nomear as coisas, sabe? Eu preciso descrever. E para você descrever, você precisa usar alguns detalhes, sim. E olha que eu tô sendo bastante, assim, objetiva, tá? Eu nem estou falando muitos detalhes, mas tem certas coisas que não podem ser omitidas, porque eu quero que você que está aí do outro lado recorde, tá bom? Como eu estou recordando. Então, se você gostou, compartilhe, se inscreva. E no próximo vídeo, eu já vou estar falando da outra fase da minha vida, que é o final da infância, né? A adolescência que está começando, as transformações. E eu espero que você goste. E se você não acompanhou os outros vídeos, procure aqui, tá bom? Os tempos dourados, né? Que é o tema dessa série. E as partes 1, 2, 3 e 4, tá bom? A próxima parte será a parte 5. Muito obrigado e um abraço.